Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série D, a Série D do Campeonato Brasileiro, que terminou neste domingo, 3 de julho, a 12ª rodada da primeira fase, a antepenúltima rodada. Vamos lembrar, são 64 clubes participantes, divididos em 8 grupos com 8 times. Você faz, já fizemos, né? 7 no turno, 7 no retorno, total de 14 partidas para cada equipe. Já tivemos 12, faltam só duas. E olha, já temos, além dos classificados Retrô, Brasiliense, Anápolis e São Bernardo, que já estavam classificados, temos mais 8 times. Então agora nós temos 12 times classificados para os mata-matas da próxima fase. Vamos lembrar que dos 32 classificados para a segunda fase, depois vai começar mata-mata. E aí você já faz ida e volta, de 32 vai para 16, de 16 para 8, de 8 para 4, de 4 para 2. Os 4 já sobem, né? E os dois últimos disputam o título. Então a competição é assim. Daqui a pouco começam os mata-matas. Então, o Retrô, o Brasiliense, o Retrô de Pernambuco, Brasiliense do Distrito Federal, Anápolis de Goiânia e o São Bernardo aqui de São Paulo já estavam classificados. Nessa rodada, o Amazonas, o Rio Branco do Acre, o Motoclube do Maranhão, o Souza da Paraíba, o Azures do Paraná, o Aimoré do Rio Grande do Sul e o Paraná estão classificados também. Antes de mais nada, da gente falar de todos os resultados e as situações, quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Já gravei hoje o grupo B, né? A Série B, Cruzeiro disparado. Já gravei também a última divisão aqui do Campeonato Paulista, a quarta divisão, a Bzinha. E agora estou gravando a Série D. Amanhã termina a Série C, amanhã termina a Série A e depois teremos vídeos de todos os campeonatos, certo? Bom, então vamos lá. O grupo 1, ou A1 da Série D, teve os 4 jogos. Eu vou passar os resultados para vocês. Porto Velho, lá de Rondônia, 1. São Raimundo do Amazonas, também 1. Ian Felipe para Porto Velho, Souza para o São Raimundo do Amazonas. O São Raimundo de Roraima ganhou lá em Roraima por 2-1 do Náutico de Roraima, o clássico local lá. O Raí e o Celson fizeram os gols. O Náutico de Roraima, que já está eliminado, fez o David Roque. O Amazonas goleou o Trem e tirou o Trem do G4. 4-1. Miliano, Christian, Ítalo e Douglas. Então, o Gilmar descontou para o Trem, na verdade, fez 1-0. Foi uma virada espetacular do Amazonas. E o Maitá do Acre, jogo que acabou agora há pouquinho, lá no Acre, perdeu do Rio Branco, outro clássico local. Rio Branco do Acre, com gols do Wilker e do Matheus Negro, também ganhou de virada. O Fernandinho tinha feito para o Maitá. Bom, com essa rodada, a 12ª, antepenúltima rodada da série do Grupo A1, o Amazonas, que venceu o Trem por 4-1 com 25 pontos, continua líder e se classificou. E o São Raimundo, né? Não, e o Rio Branco do Acre, com 24, também se classificou. Então faltam só 2 vagas nesse grupo. Amazonas com 25 classificado, Rio Branco do Acre com 24 classificados também. Os dois São Raimundos estão dentro do G4. O São Raimundo de Amazonas tem 20 pontos, o São Raimundo de Roraima tem 19. E aí eles podem ser alcançados só pelo Trem, que caiu da 4ª para a 5ª colocação, com 16 pontos. Pelo Porto Velho de Rondônia, que tem 15. Então notem que a gente tem 4 times brigando por 2 vagas nas 2 últimas rodadas. São Raimundo com 20, já mais sossegado, o de Amazonas. O São Raimundo de Roraima com 19. Aí você tem o Trem com 16 e o Porto Velho com 15, ainda com chances. É bem capaz, dependendo dos resultados, que até a gente tem os 4 classificados na próxima rodada. Se vencem São Raimundo do Amazonas e o São Raimundo de Roraima, aí a coisa fica tranquila. A gente já define antes mesmo da última rodada esse grupo A1. Vamos para o grupo A2, onde o Motoclube do Maranhão é o primeiro classificado desse grupo A2. É o líder, o Motoclube do Maranhão, que ganhou do Juventude do Maranhão, o clássico local lá, por 1-0, gol do Cleitinho. Motoclube com 25 garantiu a primeira colocação e já garantiu a classificação. Está disparado na primeira colocação. O Juventude do Maranhão com 16
está na briga, tem os mesmos 16 do Castanhal que está na quarta colocação. Então o Juventude do Maranhão não foi eliminado, mas ficou na sexta colocação com 16 pontos. Esse grupo promete até o final, hein? O Motoclube já está classificado. O segundo colocado é o Tocantinópolis com 19, 6 atrás do Maranhão, faltam só 6 em disputa. Notem que o Motoclube já é o primeiro colocado. O Tocantinópolis que venceu o Pacajus lá no Ceará por 3-2. O Debu 2 e o GM fizeram os gols do Tocantinópolis. O Daniel Passira e o Claudivan fizeram os gols do Pacajus. O Pacajus, primeira vez, vai sair do G4. É o quinto colocado com 16 pontos. É o mesmo 16 do Castanhal, mas saiu do G4. E o Tocantinópolis subiu uma posição, era o terceiro, agora é o segundo. Caminha com tranquilidade para a classificação. Pode se classificar na próxima rodada. O terceiro agora é o Fluminense do Piauí, que retornou para o G4. Retornou depois de uma bela vitória. O Fluminense do Piauí ganhou do Castanhal por 3-1. O Castanhal é o quarto colocado, né? Janildo fez 2 e o Thiaguinho. O Samuel de pênalti descontou para o Castanhal. Fluminense foi a 17, Castanhal a 16. Então notem que o segundo, o terceiro e o quarto colocado estão próximos. Tocantinópolis 19, Fluminense do Piauí 17, Castanhal 16. Quinto, Pacajus do Ceará 16. Sexto, Juventus do Maranhão 16 também. Está eliminado o 4 de julho e o Tunaluso, um com 10, outro com 9 pontos. E olha, o Tunaluso ganhou do 4 de julho nessa rodada, 2-1. Jaime e Barotelli fizeram os gols do Tunaluso, que ganhou de virada. O Caio César tinha feito para o 4 de julho. 4 de julho com 10 só chega a 16, o Tunaluso só chega a 15 e os dois estão eliminados. E o Motoclube classificado nesse grupo 2. Vamos para o grupo 3, onde a gente já tinha o Retrô líder classificado, e nessa rodada tivemos o segundo colocado, o Souza da Paraíba, lá da terra dos dinossauros, com 23 pontos, se classificando também. Os resultados foram o seguinte: o líder Retrô ganhou fora de casa por 2-1 do Globo, lá no Rio Grande do Norte. O Globo é o penúltimo colocado, já está eliminado, fez com o Gustavinho, mas o Retrô com o Matheus Serafim e o Mascote, com 10 gols, artilheiro isolado da competição, fizeram os gols do Retrô. Retrô foi a 27 pontos, já estava classificado, já está em primeira colocação, tranquilo, e o Globo já estava eliminado, é o sétimo com 8 pontos. O Souza da Paraíba se classificou, ganhando o clássico paraibano com o São Paulo Cristal. Fez 1-0, gol do Joboy de bicicleta, golaço. E olha, com esse resultado, o Souza foi a 23 pontos, está classificado. O São Paulo Cristal tem 12 pontos, está na sexta colocação, mas ele tem um jogo a menos. Bem, se nesse jogo a menos que ele tem para fazer com o Icasa, quem sabe ele pode sonhar. A situação está começando a ficar complicada. Quem também está próximo da classificação é o Icasa. O Icasa que fez 3-0 em cima do Crato, no clássico cearense. Leandro Cearense, Rony e Júnior Mandacaru fizeram os gols. O Icasa é o terceiro colocado com 20 pontos, mas ele tem um jogo a menos que é o São Paulo Cristal. Se ele vencer esse jogo a menos, ele se classifica. Então nem precisa ir das últimas rodadas. Está numa situação privilegiada. E quem perdeu o Crato está eliminado. O Lanterninha com 5 pontos, não tem problema nenhum. Fecha o G4 dessa rodada o América de Natal. O América que foi jogar com o Afogados, que é o quinto colocado em Pernambuco, não podia perder. Não perdeu, empatou 0-0. O América tem 18 pontos, o Afogado com o quinto 16. Então notem, classificado o Retrô 27, classificado o Souza 23. Aí a gente tem o Icasa com jogo a menos com 20, está numa situação privilegiada. A América com 18, Afogado com 16. E o Cristal, São Paulo Cristal, se vencer o Icasa, tem chance. Senão nós vamos ter aí dois times, América e Afogados, uma tendência brigando pela última vaga. Essa é a situação do grupo 3. Vamos ao grupo 4, onde o Lagarto lá do Sergipe está por um pontinho. Ele, matematicamente, ele não está classificado ainda. Mas como tem alguns jogos ali complicados e tal, eu entendo que vai se classificar. Mas na matemática não dá para eu falar para vocês que ele está classificado, mas ele assumiu a liderança. O Lagarto assumiu a liderança nessa rodada, quando ele vence o CSE lá em Alagoas por 1-0, gol do Pedro Henrique. Ele passou a ser o novo líder do grupo com 21 pontos, porque o Asa, que era o líder, perdeu do Sergipe, lá em Sergipe, por 2-0, Paulinho e Adriano James. O Asa é o segundo colocado com 19, e o Sergipe, com essa vitória, ele foi a 15 na quinta colocação e ainda sonha. Ainda sonha, o Sergipe está na briga. O terceiro colocado é o Santa Cruz, que venceu o Juazeirense por 1-0, gol do Hugo Cabral, assumiu a terceira colocação com 18 pontos, e está ali, caminhando firme com o Marcelo Martelotti, recuperando esse time. Os mesmos 18 pontos de Jacuipense,
que perdeu do Santa Cruz. Então Santa Cruz venceu, foi para a terceira colocação. A Jacuipense com os mesmos 18 do Santa Cruz é o quarto. Aí a gente tem o Sergipe com 15, a Juazeirense com 13, pode ir a 19 ainda. Mas já começa a ficar mais complicada. CSE e Atlético da Bahia, que empatou com o Jacuipense por 1-1 nesse final de semana, o Atlético da Bahia já está eliminado. No grupo 5 a gente já tinha o Brasiliense classificado e o Anápolis classificado. O Costa Rica venceu, está quase classificado, e aí a última vaga vai ficar com o Operário, com o Ceilândia ou com o Iporá. O Grêmio Anápolis um pouquinho menos de chance. Mas olha, essa rodada, o clássico Grêmio Anápolis passou a ter uma sobrevida. Por quê? Porque ganhou o clássico com o Anápolis, duas equipes da cidade de Anápolis lá em Goiás. O gol do Felipe, o Grêmio Anápolis venceu o Anápolis. Anápolis continua classificado, segundo colocado com 24 pontos. O Grêmio Anápolis foi a 11. Ele que se vencer as duas partidas, ele vai a 17. As chances são remotas, mas ainda sonha, né? O Brasiliense, que é o líder do grupo, ganhou doação do Lanterninha Ação por 2-1. Bernardo e Tartá fizeram os gols do Brasiliense. O Denner descontou para o Lanterninha Ação. O Ação do Mato Grosso já está eliminado. O Brasiliense líder já está classificado. Aliás, está classificado e tem a melhor campanha entre os 64 clubes participantes. O terceiro colocado é o Costa Rica. O Costa Rica, lá do Mato Grosso do Sul, fez 1-0 no Iporá de Goiânia, gol do Bruninho. 20 pontos, numa situação privilegiada, está muito perto da classificação. Muito perto da classificação. O quarto colocado é o Operário do Mato Grosso, que perdeu na rodada para o Ceilândia de 2-1. O Ceilândia ganhou sobrevida, Americano e Clemente fizeram os gols do Ceilândia e o Nelsinho do Operário. O Operário continua dentro do G4. É o quarto colocado com 15 pontos, mas o Ceilândia com essa vitória foi a quinta colocação com 14, um a menos. O Iporá tem 14 também, um a menos. E o Grêmio Anápolis tem 11. Só o Ação está fora na matemática nesse grupo. No grupo 6, os dois clubes paulistas estão fora do G4. A Ferroviária perdeu e saiu do G4. A Inter de Limeira venceu o líder e mesmo assim não entrou no G4. Mas todos ainda, dos 8 participantes desse grupo, só o RT, a Caldense lá de Minas, com 12 pontos, e o RT também de Minas com 16, tem um pouquinho menos de chance. Mas vejam, o novo líder desse grupo é o Pouso Alegre. O Pouso Alegre do técnico Paulo Roberto, o mesmo que foi vice-campeão paulista da Série A2 com São Bento, foi para o Pouso Alegre lá em Minas e vai voltar para o Paulistão ano que vem para o São Bento. Grande trabalho dele. Bom, o Pouso Alegre nesse final de semana ganhou da URT, Clássico Mineiro lá, 2-0. Marcos Nunes e Ingro assumiu a liderança com 22 pontos. Está muito próximo, um pontinho de se classificar, mas é o novo líder. O vice-líder agora é o Bahia de Feira de Santana, que com o gol do Janderson fez 1-0 na Caldense, na Lanterninha Caldense. O Bahia foi a 20, segunda colocação. O Nova Venésia, que era o líder, né? O Nova Venésia é lá do Espírito Santo, perdeu da Inter de Limeira, lá em Limeira, 2-1. Pedro do Rio e Cachito fizeram os gols da Inter e o Patrick fez o gol do Nova Venésia. A Inter com 17 está na quinta colocação, com 2 pontos atrás do Real Noroeste, está fora. Essa vitória foi importantíssima. E o líder caiu para a terceira colocação com 20 pontos. Então já está dando uma vacilada. Fechando o G4, o Real Noroeste entrou no G4 e tirou a Ferroviária, atropelando a Ferroviária. Que fiasco, Ferroviária. Lá no Espírito Santo, o Real Noroeste fez 3-0 na Ferroviária. Já tinha vencido em Araraquara, agora venceu de novo. Marcudinho, Tony Galego e Cleiton Contra fizeram os gols. Real Noroeste 19, Inter 17, Ferroviária 16. A Ferroviária com 16, ela pode ir a 22 ainda, os 22 do líder. Então você vê que até o sexto colocado a briga tá boa. A URT, matematicamente, ela pode chegar a 18. Né? Então ela está fora, o RT e Caldense. Os dois mineiros estão fora, e aí você tem 6 times brigando por 2 vagas, mas os 2 paulistas estão fora do G4. Situação um pouco preocupante. Vamos para o grupo 7, onde o outro paulista já estava classificado, o São Bernardo, 12ª rodada, líder do campeonato e não tomou gol em nenhuma das 12 rodadas. Sensacional. Sensacional. Eu anotei aqui até o Alex Alves, o goleiro do São Bernardo, ele já está completando 1.176 minutos sem sofrer gols. Né?
Olha que sensacional. Ele já é o quinto maior da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Já pensou se faltam 2 jogos se terminar a primeira fase? Acho que é inédito. Primeira fase sem sofrer gols. Veremos. Bom, nessa rodada no clássico do Grande ABC aqui em São Paulo, São Bernardo fez 1-0 no Santo André, gol do Guilherme Queiroz, que acabou de ser contratado. 26 pontos, disparado na primeira colocação, tranquilo. O Santo André, sexto colocado com 12, ainda sonha. Ainda sonha, tem chance. Quem se classificou também nesse grupo foi o Paraná. Nesse final de semana fez 2-1 no Nova Iguaçu. Everton Brito e Iacovelli, foi de virada porque o Luan Lúcio tinha feito para o Nova Iguaçu. Essa vitória classificou o Paraná e tirou o Nova Iguaçu do G4. O Paraná com 22 pontos está classificado, o Nova Iguaçu com 14 está na quinta colocação. O terceiro que vem crescendo é a Portuguesa do Rio. Jogando no Clássico do Rio, lá, a Portuguesa com o Pérolas. De virada também, o Pérolas fez 1-0 com o Franco, mas o Douglas Esquilo e o Cafu fizeram os gols da Portuguesa. A Portuguesa foi a 18, terceira colocação, já numa situação mais tranquila, caminhando bem sua classificação. O Pérola já estava eliminado, com 8 está fora, né? E o quarto colocado agora é o Oeste, outro time paulista. O Oeste, que o time aqui de Barueri, em São Paulo, foi jogar com o Cianorte no Paraná, fez 2-1. Diego Costa e Popó. O Braga descontou. Entrou com 14 pontos na quarta colocação, com 14 o Nova Iguaçu é o quinto, o Santo André tem 12, é o sexto, e o Cianorte tem 11, é o sétimo. Então notem que Paraná e o São Bernardo estão classificados, a Portuguesa está bem encaminhada, e aí Oeste, Nova Iguaçu, Santo André e Cianorte vão brigar para outra vaga. Essa pelo menos é uma tendência nesse grupo 7. E finalizando no grupo 8, o grupo 8 vai ter amanhã Próspera e Juventus, lá em Santa Catarina. Né? Só que os dois estão eliminados. O Juventus tem 10 pontos, o Próspera tem 5. Falei, nem vou esperar esse jogo, porque não faz falta nenhuma. É um jogo amanhã, 15 horas, mas os dois já estão eliminados, não tem problema. Nesse grupo já tem 3 clubes classificados. O Azures, lá de Pato Branco, no Paraná, se classificou vencendo o Marcílio Dias lá em Santa Catarina por 1-0, gol do Edson. 24 pontos, líder classificado. O segundo colocado é o Caxias, empatou com o Aimoré, o clássico gaúcho, 1-1. Marcelo Caxias, Wesley Pacheco, Aimoré. Caxias, segundo colocado com 21 pontos, classificado. Aimoré, terceiro colocado com 21 pontos, classificado também. Então você já tem 3 clubes classificados. O quarto colocado é o Cascavel, que empatou 0-0 com o São Luís. O Cascavel tem 19, Marcílio Dias e São Luís tem 14. Faltam 6 pontos para ser disputado. Esses dois só vão a 20. Então, na próxima rodada, se o Cascavel ganhar em casa, ou mesmo empatar, ele vai se classificar e esse grupo nós vamos fechar numa situação tranquila. Resta vocês entenderem que tem 12 times classificados, faltam 20 vagas, são 32. Na próxima semana devemos ter muitos times classificados também, e a emoção ficará na última rodada, quando nós conheceremos não só os 32 classificados, mas principalmente os mata-matas, né? Os 16 mata-matas da segunda fase. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!